1983. Os irmãos Jim e John Thomas, dois caras até então desconhecidos, estavam em uma praia na Califórnia escrevendo seu primeiro roteiro, que no fim ganhou o nome Hunter. A versão final de Hunter contava a história de um alienígena que viria de uma longa linhagem de guerreiros que estava aqui na Terra para conseguir troféus. E esses troféus eram nada menos do que os restos dos homens mais perigosos da Terra, soldados de elite com armas pesadas e prontos para o combate. Depois de muitas rejeições, em 1985, os irmãos Thomas colocaram seu roteiro debaixo da porta da Fox, e a história acabou chegando nas mãos do produtor John Davis, que levou a ideia até o seu chefe, Larry Gordon, que comprou a ideia e autorizou o início da produção. A partir daí, se iniciou o processo de criação de um filme que iria marcar os gêneros ação e ficção científica para sempre. O primeiro a ser escalado foi o jovem Arnold Schwarzenegger, que estava com a carreira em ascensão graças ao seu sucesso em Exterminador do Futuro e Comando para Matar. Já John McTiernan havia acabado de dirigir o seu primeiro filme, Delírios Mortais, e assumiria as rédeas da direção. As filmagens se iniciaram em Puerto Vallarta, no México, e foram cheias de desafios, mas o maior deles foi a criação do antagonista principal do filme, o Predador. A primeira versão do Predador veio de um design criado pelo diretor John McTiernan e o produtor Joel Silver. Ele seria uma criatura furtiva, muito habilidosa em combate corpo a corpo e que poderia se mover rapidamente em meio às árvores. O Boss Film Studios ficou encarregado da criação do Predador, e o estúdio iniciou o seu desenvolvimento, mesmo sabendo que ele seria um tanto problemático. Assim que a maquete ficou pronta, ficou bem claro que seria praticamente impossível criar um traje para um ator baseado nela. A bomba da criação do traje ficou nas mãos do premiado artista de efeitos visuais Steve Johnson, que já sabia que aquela ideia não ia dar nem um pouco certo. So what they needed was a character with backward bent reptilian legs, extended arms, and a head that was out here. And they wanted to shoot on the muddy slopes of Mexico in the real jungles. It was virtually physically impossible to do. I told them it wouldn't work. Na época em que O Predador estava sendo gravado, Jean-Claude Van Damme estava em busca de um trabalho que o fizesse brilhar, e o papel de um vilão em um filme estrelado por Arnold seria perfeito, se não fosse por um problema, o bendito traje. A agilidade e a habilidade com artes marciais de Van Damme seriam úteis se o traje insectoide não limitasse completamente a movimentação dele e fosse um tanto inseguro. E claro, o ator não gostou nem um pouco da ideia de praticamente não aparecer. Isso porque ele ainda não sabia que ele ficaria invisível em boa parte do filme. As imagens que a gente vê agora do famoso Predador Lagostão eram do seu traje de invisibilidade. A cor vermelha foi escolhida por ser o oposto do verde na roda de cores, facilitando na hora da aplicação dos efeitos especiais, já que as gravações seriam em meio a muito verde. E nem é preciso dizer que Van Damme odiou a ideia, assim como toda a produção. Ainda sem o Predador em si no set, as filmagens seguiram com as cenas em que ele não aparecia, até que chegou uma encomenda já atrasada lá no local, e era o quê? O Predador, ou melhor, não era. Segundo o Arnold, a suposta criatura letal se parecia mais um cara vestido de lagarto com uma cabeça de pato. We had to go off and start shooting the movie, and they were late turning out the Predator. And finally, the day it arrived, and they took the crowbars and pried it open and opened it and lifted it out of the box, and we all looked at each other and said, "Oh, are we in trouble?" Ainda assim, tentaram colocar o traje em Van Damme, que estava ficando cada vez mais desiludido com tudo aquilo e cada vez mais o seu espírito reclamão transparecia. Sem condições de seguir com aquele monstro, a produção foi interrompida e Van Damme deixou a produção alegando estar preocupado com a sua própria segurança. It didn't work so well in terms of physicality. It was well built, but kind of dangerous because my feet were in the calves
of the animal, and my finger were in the forms. So I was having cables into. It was very hot in Mexico. Yeah, very hot. They didn't have a cooler system. Mas não pense que o Van Damme saiu perdendo dessa, não mesmo. Graças à sua breve estadia em O Predador, ele conseguiu o contato com o Menahem Golan, um produtor da Cannon Films que, sem ter visto O Predador, achou que o Van Damme era um protagonista e que logo ele seria um ator muito visado pelos cineastas. E isso foi uma das coisas que garantiu a ele o seu papel em O Grande Dragão Branco. You're probably wondering why we brought you here today. Basically, what we're doing is making monsters. That's what we do, and we do it well. No set de O Predador, as coisas voltaram a caminhar novamente quando Arnold convidou seu amigo de longa data, Stan Winston, para recriar o Predador. Stan Winston já havia trabalhado em Exterminador do Futuro e estava cheio de compromissos, fazendo os efeitos especiais de Deu a Louca nos Monstros e iniciando a produção de Pumpkinhead, que seria o seu primeiro trabalho como diretor. A entrada de Stan Winston na produção já veio sob muita pressão, já que agora ele e seu time tinham apenas 6 semanas para criar o monstro. Mas além de estar fazendo um grande favor a um amigo, Stan acreditava naquele filme e achava que ele ia fazer muito sucesso, então ele aceitou. A ideia inicial para os primeiros esboços do Predador veio de um desenho de Alan Munro, encontrado no escritório de Joe Silver. Já trabalhando no personagem, Stan Winston foi para o Japão para participar de um simpósio de Aliens o Resgate, e ao seu lado no avião estava ninguém menos que James Cameron, que olhou os esboços e deu uma ideia. E se essa criatura tivesse mandíbulas? Winston aprovou a ideia e começou a surgir o Predador como conhecemos hoje. Apesar de ainda ter o visual insectoide e as grandes mandíbulas, esse predador tinha uma aparência mais humanoide e, consequentemente, a sua transformação em traje seria mais fácil. Sem Van Damme na produção, o ator de 2,20 metros Kevin Peterhouse se tornou o novo predador. Além do traje, o personagem tinha uma cabeça mecânica com controles para mover o seu rosto, que era totalmente animatrônico. But on top of all of that, there's creating a personality that the audience can relate to, you know, because without it, then it's just something from somewhere else. Whereas this is a real conflict, and it's real important in this movie that the audience get a sense of who Arnold is and a sense of this evil force that is chasing him down. Em 1987, com o Predador finalmente pronto, a equipe partiu para Palenque, no México, para gravar a batalha final entre Dutch e o Predador. Em meio a cobras venenosas e o som de tiros dos rebeldes da Guatemala durante a noite, ocorreram os reshoots e as gravações finais de O Predador. O característico sangue da criatura foi feito a partir de uma mistura de gel lubrificante com os líquidos ativos de bastões luminosos. Como aquela mistura perdia o brilho muito rapidamente, era preciso fazer ela de forma constante entre os takes. E originalmente, o sangue do predador seria laranja, por essa ser uma cor que se destaca mais na selva. Mas como a única cor de bastão que eles encontraram foi verde, a cor teve que ser mudada, fazendo com que o departamento de efeitos especiais tivesse que descartar as cenas que já estavam prontas usando laranja. O novo Predador também teve a sua camuflagem, que foi desenvolvida pela Air Greenberg Associates. A ideia veio de um sonho de um dos irmãos Thomas, no qual um homem cromado ficava dentro de uma esfera reflexiva. A produção levou um tempo para criar uma técnica que reproduzisse esse efeito, e a solução foi repetir uma imagem de fundo em um padrão de ondulações na forma do corpo do alienígena. E por fim, é claro que não podemos deixar de falar da icônica voz do Predador. A famosa vocalização do alienígena foi feita por Peter Cullen, que se inspirou no som dos caranguejos ferradura. I saw this ugly, ugly face and these tentacles like going like this and it reminded me of a upside down horseshoe crab dying in the sun on a beach when I was a kid. But from that horseshoe crab was coming all this crackling sounds. Bubbles coming out that were bursting,
you know. No fim, as coisas saíram bem, e o Predador acabou se tornando um dos monstros mais famosos do cinema e partiu para diversas outras mídias, ganhando um universo expandido e mantendo seu posto como uma das criaturas mais lendárias da ficção. E esse foi o nosso vídeo especial sobre a criação do Predador. O que você acha desse monstrão? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigada a todos vocês por terem assistido e até a próxima!